Olá, 6 meses de intervenção federal no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Quais foram os desdobramentos e os resultados até agora? Nós vamos falar sobre isso hoje no Segurança em Foco. E também vamos falar sobre a transferência de presos perigosos para presídios federais. Está começando agora o Segurança em Foco. O governo federal decretou intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro há 6 meses. E esse tema, durante 6 meses, muito se falou, muito se discutiu e alguns resultados apareceram. Para debater este assunto, nós estamos aqui com os nossos convidados, que você conhece, pois este é o programa que melhor debate segurança pública em Alagoas. Estamos com o Dr. Leonardo de Moraes, Dr. Geraldo de Magela e hoje o Dr. Daniel Saraiva, consultor de segurança, substituindo em alto nível o Dr. Flávio Saraiva, também consultor de segurança. Temos um bom debate hoje e eu vou abrir essa discussão com sua presença, Dr. Daniel. 6 meses de intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro. A gente já pode falar em resultados? Bem, resultados a gente acompanha muito pelo noticiário, né? A gente lembra que 6 meses antes o que acontecia no Rio e o que acontece hoje. Foi eficaz como se imaginava? Não, até porque quando você fala em segurança pública, 6 meses é um período muito, mas muito curto, né? Para que você tenha resultados positivos. Eu entendo que foi um pouco abaixo do que a sociedade esperava o resultado da intervenção federal, mas ele é positivo, ele deve continuar e os números estão aí, né? Existe uma queda na violência, sim, não como se imaginou, mas existe uma queda. Ajuste tem que ser feito. As tropas federais, elas estão muito novas nessa questão do GLO, que é a garantia da lei da ordem, né? Então, é muito recente o treinamento deles e precisa de ajustes. É uma tropa que, inexoravelmente, ela é nova e os treinamentos são muito novos, muito recentes, e os estudos de casos datam aí de 6 a 7 anos para cá, de intervenções e de uso de tropas federais, principalmente no ambiente de comunidades, naquela geografia específica do Rio. Mas vejo de forma positiva. Doutor Magela, olá. O elevado número de mortes durante esse período da intervenção também não chama a atenção? Chama, eu acho que eu discordo da fala do Daniel. Eu não vejo a intervenção como algo positivo. Eu até achei no começo que poderia haver mudança no sentido da melhoria da polícia do ponto de vista da gestão. Mas com o tempo você vai... São 6 meses, e 6 meses não é um tempo longo, mas também não é um tempo curto para se planejar, já que não houve planejamento para a intervenção. A intervenção foi muito mais uma ação política do que uma ação militar de segurança pública, em função de 5, 6 ou 7 arrastões durante o Carnaval nas praias do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Criou-se um clima de total descontrole na segurança do Rio de Janeiro. E aí se planejou, entre aspas, ou se definiu, o presidente da República definiu a intervenção e aconteceu. Poucos dias após o Carnaval, 1 ou 2 semanas após o Carnaval. Do ponto de vista das ações da intervenção militar, por exemplo, lá na Vila Kennedy, o resultado não é um resultado satisfatório. Há menos de 10 dias,
um helicóptero assassinou, quer dizer, supõe-se que tenha sido tiro, um estudante de 10, 12 anos que ia para a escola. Quer dizer, você tem... Né? Hein? Do blindado. Do blindado. Do blindado, aliás. Então, você tem uma série de eventos que vêm ocorrendo ao longo desses anos. E durante a intervenção, as mesmas práticas têm acontecido. Cerco a comunidade e estabelecer o domínio do território a partir da ação armada. O que se imaginou, a princípio, que seria usar a inteligência, a integração da inteligência e, sobretudo, você ter na Polícia Militar do Rio de Janeiro ações que limpassem a Polícia do Rio de Janeiro. Os dados iniciais, por exemplo, tem um determinado batalhão que tinha lá 240 e tantos homicídios que foram, de alguma forma, arquivados ou estavam lá sem inquérito, sem ter dado a necessária continuidade. Esses fatos continuaram. Você não há mudança nessa área da Polícia do Rio de Janeiro, na investigação, na integração da inteligência, para obter resultado concreto. O setor de roubo de carga, por exemplo, é um dos mais prósperos do Brasil, é o do Rio de Janeiro. Não se rouba tanto, com tanta segurança, como no Rio de Janeiro. São 30 roubos por mês. Dia? É por dia. Por dia. Por dia. Então, eu acho que em lugar nenhum do mundo se rouba tanto numa determinada área. Não é nenhum país, é numa determinada área. Não é no todo o estado do Rio de Janeiro, é numa determinada área. Isso impacta na segurança pública. Por quê? Porque você está movimentando toda a cadeia do crime, da compra, da receptação, da venda, do controle de comunidades. Não mais pelo tráfico, só, mas sobretudo pelas milícias, que é muito mais danosa nesse aspecto do que o tráfico. Que a relação do traficante com a comunidade é um tipo de relação. A relação da milícia com a comunidade é de uma imposição impressionante, porque ela domina o comércio do gás, da água, da TV a cabo. E agora de todo o suprimento dos mercados e mercadinhos e lojas das regiões. Então você está entrando numa área que não é só a droga em si. A droga é um item que os traficantes agora estão mais, pelo menos segundo as últimas pesquisas, montando como se fosse uma espécie de joint venture com a milícia. Você agora tem permissão para vender droga, coisa que no início da milícia você não tinha, num determinado território, e dividir, compartilhar lucros. Então, essa complexidade que é a segurança pública, que é como o crime se instalou no Rio de Janeiro, ela é muito mais complexa do que as Forças Armadas poderiam imaginar ou poderiam dar uma solução nesse sentido, porque as Forças Armadas não foram capacitadas para isso, elas são capacitadas para outra coisa. A gente volta mais, daqui a pouquinho, mergulha mais nesse assunto. Doutor Leonardo, sua opinião sobre os resultados de 6 meses de intervenção federal no Rio de Janeiro? Bom dia a todos, né? Inicialmente, eu acompanhei sempre pela imprensa as informações e o que é feito pela intervenção federal. Sinceramente, eu não vi qualquer resultado. Eu estive, inclusive, no Rio de Janeiro há menos de um mês atrás, e ao longo desses quase 5 dias eu não vi nenhuma estrutura que pudesse indicar que naquela cidade havia alguma intervenção federal. Ao contrário, né? Eu vejo que existe um esforço da segurança pública como forma de minimizar a violência naquele estado, mas saber que é uma questão cultural e não é uma intervenção federal que vai durar menos de um ano que vai dar resultado. Hoje, eu não vi qualquer resultado que pudesse passar a sensação de uma maior segurança pública. Eu também tive o cuidado de observar também, hoje pela manhã, uma pesquisa que saiu no site, até local, e que nesses últimos 4 meses de intervenção federal, qual é a sensação da população em relação à redução da violência? A sensação é zero. A maioria falou, quase 70%, que não observou sensação nenhuma, apesar de compreender o esforço. Então, qual a conclusão que eu chego em relação a isso? A violência no mundo inteiro é um fenômeno cultural. O Rio de Janeiro foi feito para ser a maior cidade da maior vitrine do Brasil. Os maiores investimentos,
os 4 maiores eventos do mundo inteiro aconteceram naquela cidade, de modo que nos últimos 10 anos foi feito um investimento maciço na cidade, esquecendo-se que muitas questões ligadas à educação, ao tratamento, à corrupção, à malandragem, é uma questão cultural. Então, não se muda isso com a intervenção federal. Quando você pensa em prender as pessoas que são perigosas, que estão prontas hoje, isso é importante. Mas qual é o investimento que é feito, por exemplo, para que novas crianças, adolescentes, jovens ingressem nesse mundo? Para mim, a real intervenção seria essa. A segurança pública ela é fundamental. Polícia nas ruas, mais prisões, mais operações, mais processo, responsabilidade, garantindo-se a todo mundo o direito fundamental a um devido processo legal. Mas tão importante, ou mais importante que isso, é trabalhar então com a origem, com outras áreas. A comunicação da segurança pública com a educação, a comunicação com a cultura, a comunicação com as universidades, os convênios que são feitos. Então, isso é um ponto que eu sinto um pouco de falta, sabe? É claro, a intervenção, medida que é importante pelo Estado, mas ela ser feita no último ano de eleição realmente traz uma certa dúvida. Isso para mim, isso é importante. Não estou dizendo que mas uma dúvida existe. Segundo, a intervenção federal, ela proíbe qualquer projeto de votação de emenda constitucional. Então, há outros projetos que são tão importantes quanto a segurança pública, que é feita em um só Estado, que ficam brecados por conta dessa medida que, para a população que mora na cidade, traz pouco resultado. Então, terceiro, o investimento que foi feito para que eu pudesse canalizar recursos para o Rio de Janeiro, desviou recursos de outras partes que são importantes. Então, uma relação custo-benefício, eu vejo pouco resultado. Houve a criação, há pouco tempo atrás, do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Eu acho que é importante para que haja uma atuação integrada entre as forças públicas do Estado inteiro. Mas uma intervenção federal, ela pode trazer, a curto prazo, uma sensação maior de segurança pública, o que não acontece de fato naquela cidade. Então, para mim, é uma medida que, daquilo que eu vi aparentemente, daquilo que eu acompanhei e li, não trouxe qualquer resultado, do ponto de vista positivo, mas negativamente em relação a outros projetos, a projetos de emenda constitucional, ao investimento que é canalizado de outras pastas e, por exemplo, universidades, pesquisas para a segurança pública do Rio de Janeiro, ele traz efeitos negativos que são muito grandes. Ele tira da educação, tira do esporte para investir na segurança pública de um só Estado. Como se o esporte não fosse capaz de libertar as pessoas e impedir as pessoas de entrar nesse mundo. Particularmente, me perdoe a intervenção, eu gostei muito da sua fala, mas tem um lado bastante poético. Todos nós gostaríamos que os recursos fossem canalizados diretamente onde eles precisam ser, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro foi saqueado por Sérgio Cabral e companhia. A gente vê os números, as cifras são bilionárias dos prejuízos causados. A gente está falando de um Estado que estava completamente falido e me perdoe, Leonardo, você quando foi ao Rio, você não foi na comunidade onde o blindado está na porta, não. O serviço de controle de acesso que o Exército tem feito no Rio, na Maré, Rocinha e demais comunidades, ele tem garantido um convívio muito melhor para a sociedade nesse período de intervenção. Não é o que a gente queria, lógico que não é o que a gente queria, né? Às vezes, tomar um antibiótico para o corpo lasca o fígado, lasca um monte de outro, mas fecha uma porta de entrada de bactérias que pode comprometer todos os outros órgãos. É difícil? Toda intervenção, ela precisa ser cuidadosa? Sim. Houve desvio de verba para poder garantir aquilo? Sim. Mas a gente está falando de um Estado que estava a ponto de explodir no quesito de violência. Os assuntos de violência no Rio, eles são assustadores. Eles fazem cidades como Maceió parecerem um paraíso. Eles fazem a Lagoa parecer um dos lugares mais seguros do mundo. As coisas do Rio são muito assustadoras. Eu tenho a oportunidade de ter alguns conhecidos que moram perto de comunidades, e alguns deles em comunidades que eles falam assim, olha, não é o que a gente queria, a gente está trocando a cor das fardas, a ação é muito parecida, mas ela tem sido razoavelmente mais efetiva. Né? Então, a gente vê notícia de um menino que fala, mãe, mas ele não viu que eu estava de farda. Eu, sinceramente, não existe
substância nessa informação, porque ninguém nunca diz numa comunidade que quando morreu que foi o traficante que atirou. É sempre muito mais fácil dizer que o tiro veio do blindado que o tiro veio da polícia, porque é essa a ânsia que a gente tem mais. É natural que uma polícia forte, um Estado forte, ele precisa de uma corregedoria muito boa, ele precisa que o investimento seja feito em cultura, em tudo lógico, mas essa não é a realidade que o Brasil vive. E eu acredito que, como brilhantemente Magela falou, foi uma jogada política a intervenção, lógico, todos nós sabemos. Mas ela sim, ela teve um efeito positivo, aquém do que a gente esperava, aquém do que a gente imaginava. Mas eu atribuo muito isso sem fazer um trocadilho, mas a tropa do Exército ela ainda é muito verde. Ela é muito verde em relação ao GLO. Então, ela não tem, por exemplo, o treinamento que uma tropa local daqui de Alagoas tem na garantia da lei e da ordem. Então, ainda é um processo muito novo. O Magela brilhou quando falou que as Forças Armadas elas não foram criadas para esse tipo de efeito, mas a necessidade, às vezes, faz com que a gente use frigideira para poder fazer um outro prato, né? Não é a panela de cada. Doutor Daniel, só um questionamento. Os números são similares ao mesmo período do ano passado sem a intervenção. E, em alguns casos, os números são piores. Aumentou, por exemplo, o número de homicídios no Rio de Janeiro em relação ao mesmo período quando não se tinha intervenção. Como justificar isso? Eu vi essa matéria, porque é o seguinte, eu estava até falando com o Magela antes, eu digo, índices de pesquisa são muito complicados de trabalhar, porque se analisa a pesquisa de acordo com o seu interesse. Tem um filósofo, me parece que Yugoslávia, não tenho certeza, eu vi isso na CBN, ele fez, aquela estatística que você deve mais confiar é aquela que você mesmo manipulou. Então, é muito complexo. Se você analisa se você bota o traficante que entra em combate com a polícia ou com o exército e morre, ele conta como morto. Entrando na taxa de homicídio. Ele vai entrar na taxa de homicídio também, mas quando você está fazendo um confronto de polícia e bandidos e o bandido morre, é aumento de violência, não é porque você não tem como fazer uma conta do que a morte daquele bandido vai dar de bom para a sociedade. Isso é infungível, você não tem como contar isso. Né? Você não contabiliza isso. Então, e numa época de transição, onde entrou tropa, né? E com trabalho mais de combate intenso, é lógico que em alguns lugares a violência vai crescer. É lógico, mas só que a gente não pode contar, morreu um do bem e um do mal. Não é uma continha que a gente faz quando está jogando videogame, não é isso. As pesquisas, elas apontam que foi quase igual, mas a sensação de segurança dada, me perdoe, doutor Leonardo, quando o senhor esteve no Rio, o senhor não esteve na favela, não. O senhor foi para a Urca, o senhor foi para Ipanema, o senhor foi para locais onde a violência já não tem nem chegado mais tanto depois da intervenção. Porque esse controle de acesso que o Exército tem feito, ele é vigoroso e ele tem dado um fruto. Eu acredito que o melhor resultado que você tem, o melhor layout que você tem é gastou-se dinheiro demais para resultado de menos. Aí eu pego na mão dos senhores e concordo. Gastou-se dinheiro, se desviou de local, como o senhor falou, esporte, saúde. Eu acredito, eu não consigo ver, porque essa segurança imediatista me incomoda, sabe? Intervenção, ela é imediatista, não foi? Vai até 31 de dezembro desse ano. Eu não gosto muito não também. Eu acho positiva porque ela era uma coisa emergencial. Ela tirou a reforma da Previdência de pauta. A reforma da Previdência que o governo não conseguiria passar. Pois é, quando você leva era uma das bandeiras do governo. Você tá com hemorragia, o ideal é que você pegue uma gase estéril e bota em cima. Mas se você só tem a meia, meu amigo, você vai botar a meia mesmo. Né? Então, é emergencial a coisa ali. Eu acredito que nunca uma Secretaria de Segurança pode resolver problema de segurança sozinha, porque ela precisa resolver o problema, o Estado precisa vir ocupar aquele lugar, urbanizar, dar cultura, da educação, dar saneamento. Então, não é uma ação isolada. As pessoas ficam vendo segurança, como brilhantemente o Leonardo falou, não pode ser isolado. Não poderia nunca ser apenas a intervenção federal no Rio com as tropas do Exército. Tem que ser uma ação conjunta, uma ação de educação, de cultura, de esporte, de urbanização, saneamento básico. Né? O corpo da criança, quando nasce num ambiente não saneado, ele luta para sobreviver.
E muito daquela energia do corpo dela, em vez de gerar as capacidades cognitivas dela, estão lutando para sobreviver, para lutar contra a bactéria. Então, desperdício de energia. Claro que a análise que eu fiz não foi através do helicóptero, nem muito menos passando em cada comunidade para saber a sensação, né? Nem muito menos a gente, qualquer um de nós aqui, tem esse dado especificamente, né? A segurança pública, na verdade, é uma sensação, né? E a intervenção federal, ela veio, como disse o próprio Daniel agora, né? Com o fim de imediato de restabelecer a segurança pública no Estado. Os locais em que eu parei, por exemplo, que eu fui, por exemplo, do aeroporto até um outro bairro que é um pouco mais afastado, segundo o próprio taxista, ele passou aqui por mais de 25 comunidades. É um trajeto que demorou quase 1h20. E as pessoas que moram lá, eu digo o próprio taxista, outras pessoas como o rapaz do hotel, etc., garçom, disseram que a intervenção federal e resultado rima com zero. E um deu uma resposta, para chegar a zero ainda falta muito. Então, eu acho que é uma medida que é importante. O Estado tem que se dar as mãos para que a segurança pública tenha um bom resultado. Mas uma intervenção federal, ela tem um fim imediatista para um problema que é secular, cujo legado que vai deixar é muito pouco. Como você falou, cultural também. Isso, cultural. E essa questão cultural se resolve através de tempo, né? O que é interessante que eu acho, Daniel, é que, primeiro, né, que haja uma cooperação entre pastas diferentes. E eu percebo que elas não se entendem muito. A gente até comentou, algumas vezes até com o Magela, que em alguns locais, como por exemplo, na porta de uma segurança pública, em uma mesa de situação, poderia estar, por exemplo, um antropólogo, um sociólogo, um historiador, etc. Porque essas pessoas têm um conhecimento acerca da gênese do crime. E existem conhecimentos científicos que são importantes para isso. Os dados são importantes, a presença das polícias também é importante para isso, mas há pessoas que podem contribuir de uma outra forma. Essas pessoas nunca participam, nunca são convidadas, e eu creio que se por acaso se oferecessem a serem convidadas, praticamente não seriam ouvidas. Seria como uma audiência pública, você ouve hoje, não ouve mais nunca. Então, muitas vezes o que falta é isso. Disso que eu presenciei e daquele que eu perguntei com as pessoas que moram lá, que vivem lá, e taxista, ele circula pela cidade inteira, disseram que não houve qualquer tipo de resultado. Falaram em situação eleitoreira, inclusive cujos resultados que ela traz como canalização de investimento e brecar qualquer proposta de emenda constitucional, ela traz um efeito, infelizmente, muito mais nocivo do que benéfico para a população, do modo geral. Doutor Magela, é fato esse forte ingrediente político dentro dessa intervenção federal no Rio? Essencialmente, né? Não foi política. Não tem planejamento. O general que está comandando nem sabia que ia comandar, então é uma pirotecnia. Mas E tem ganhos políticos para o presidente Temer? Ele imaginou, né? Ele imaginou. O ganho... Ele continua com menos de 5% de 95% de rejeição e menos de 5% de aprovação. Então, não é ganho nenhum. Do ponto de vista de algumas ações que o Comando Militar definiu, por exemplo, reestruturar as UPPs. Há quem seja contra e há quem seja a favor das UPPs. Você tem uma série de pesquisadores que trabalharam em loco nos efeitos e nos ganhos das UPPs. A UPP, como programa, eu pessoalmente estive em várias comunidades no Rio de Janeiro quando ela estava no auge, quando o Beltrame era o secretário e o ex-secretário, o Roberto Sá, era o segundo homem da segurança pública, e numa reunião que nós tivemos longa de quase um dia inteiro, manhã e tarde com ele explicava os detalhes e como aquela engenharia estava sendo montada. E a partir de que exemplos e experiências ele pegou. Ele pegou coisa do Pacto pela Vida, pegou da Colômbia, pegou em São Paulo, pegou em Minas Gerais, experiências que foram positivas e chegaram a montar a UPP, o programa da UPP, que não era um programa acabado, era um programa em construção. Ou seja, você tem a formação dos policiais com o princípio básico.
ocupar o território. Então, o Estado vai lá e ocupa o território. Ao ocupar o território, você já evita uma questão fundamental do confronto. É que ações policiais entre rotineiramente na favela para trocar tiro com traficante. Ou seja, você não teria essa frequência, porque você já tinha uma base lá dentro. Você teria inteligência dentro da comunidade. Você teria a relação da polícia com a comunidade. Por que em todas as pesquisas, por exemplo, você pega um pesquisador como o professor Michel Misse, que foi o primeiro a mostrar com pesquisa que quem levou armamento pesado para as favelas e para os traficantes não foram os traficantes, foi a polícia. O roubo de armamentos, de fuzis e de munição, que chegou nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, e que armou com arma pesada os traficantes, foi arma do Estado. Então, o controle de arma, esse não é um controle da polícia, esse é um controle do Exército. E é como se isso não existisse. Polícia Federal, Exército, o controle das fronteiras. Então, se o armamento é o principal ingrediente da guerra, e quem está lá com um fuzil, aquele moleque que está lá com fuzil de chinela ou de tênis, etc., ele não tem relação com o mundo do tráfico de armas. Ele é o varejista que está lá, é o ambulante, é o camelô, é o vendedor que está lá, é o operador, é o soldadinho que está lá no campo de batalha para matar e morrer. Quem leva a arma, quem leva a munição e quem treina essa gente, por onde passa, isso aí é para estar sob o controle da área federal. Não está no Brasil. Não está no Brasil. Então, quando você pega o território que é do Estado, a UPP estava lá tomando conta do território. E criou-se uma coisa. A UPP cresceu demais em função também política do Sérgio Cabral. Se você ler o livro do Beltrame, todo dia é segunda-feira, você vai ver que o Sérgio Cabral deu carta branca. Ele roubou de outros cantos, mas ele deu carta branca ao Beltrame a estruturar a segurança pública. O tempo inteiro o Beltrame disse, olha, a polícia sozinha não resolverá o problema da segurança no Rio de Janeiro. Nós temos que ter a UPP Social. Eu estive na UPP Social, na Secretaria do Planejamento, que lá chama-se Fundação Pereira Passos. Nós reunimos com a secretária, que foi a antiga secretária de Finanças do Rio de Janeiro. E ela definiu qual era o problema. O problema que a gente sempre discute aqui, a integração das ações do Estado com as ações do município. Então, você tinha o Paes e o Cabral. Os dois eram aliados, mas mesmo assim, as ações, que a maior parte são ações municipais, cultura, educação, vê que o maior problema, o maior contingente nas favelas é de educação. O ex-secretário, que foi demitido anteontem, o Cid Benjamin, o que é que ele estabeleceu? Uma relação de treinamento dos professores, dos alunos, dos funcionários das escolas para sobreviver aos tiroteios no entorno da escola. O que é que ele propôs para as forças públicas? Não fazer batida no entorno das escolas. Por quê? Porque você tem lá 1.000, 1.500, 2.000 crianças, a possibilidade das crianças serem alvejadas é imensa, porque você está com um contingente de pessoas concentrada naquela área. E veja que sempre... Aí você não empurra o mundo do tráfico para perto das escolas, porque não, seria uma forma de proteção? Porque a ação militar, ela tem que ser a ação da inteligência, não a ação do confronto em si. Na hora que eu ocupo, veja que baixou com a UPP, no auge da UPP, há uma baixa do homicídio. Porque o comércio de drogas é uma coisa, mas a ação militar, o confronto traficante-polícia, é o que deixa a letalidade. Pode ver, todos os confrontos que ocorreram onde morreram as crianças estavam em função disso. Essa última é o exemplo concreto dessa criança que morreu agora, acho que Vinícius, né? O que é? Ele está indo para a escola. Então, no entorno da escola, você tem uma ação de polícia atrás de traficante. Então, isso é um ponto diante da complexidade disso aí. Essa polícia está preparada, o grau de estresse dessa polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, em algum momento a intervenção está analisando o grau de
de problemas que tem na polícia, o grau de interferência e de corrupção nessa polícia que está aí, em algum momento a corregedoria veio a público e disse, olha, nós estamos identificando tais e tais problemas. Quantos policiais foram afastados nesse período da intervenção? Será que não há comprometimento de policiais com o tráfico, com a milícia? Então, esses pontos, para você fazer uma intervenção dessa natureza, você tem que ter toda esses pontos, pelo menos, se não atacado de uma só vez, mas pelo menos você ter uma ação concreta, porque senão o resultado vai ser esse. Estatisticamente, você vai ter ou baixa 5%, 7% de homicídio, 10%, no ano seguinte aumentará. Na sua experiência, doutor Daniel, é possível, durante essa intervenção, também fazer um trabalho para combater a corrupção dentro da polícia no Rio de Janeiro, que é sempre apontado como um dos principais problemas? Olha, eu, em 2005, fui fazer um curso de tiro, que é uma área que eu sempre fiz muito, que era parte tática, e fui ter aula com um professor chamado Carlos Iergos, que era do Rio de Janeiro. E ele levou consigo para um curso lá em São Paulo, alguns policiais. E os policiais, de fato, eles tinham uma qualidade de vida muito diferente do que os paulistas tinham. Então, eram relógios mais caros, né? E a gente via ali que o linguajar e os modos operantes deles, eles vinham de uma tropa viciada, né? Isso é fato. Mas eu não acredito, Magela, que isso passe de um percentual que comprometa toda uma estrutura. Eu não acredito que chegue a esse ponto. Compromete toda a estrutura, não. Mas parte significativa. Porque você tem bolsões, tem batalhões ali, que o Beltrame cercou o batalhão e disse, prende todo mundo aqui. Todo mundo. Não, eu lembro bem, eu lembro bem, até porque é uma área que eu gosto bastante. Mas eu acredito, quando o Leonardo falou, olha, a sensação é zero, quase zero. Muitas vezes, quando um elevador está caindo, você não sente o peso do objeto. Então, às vezes, numa estatística onde ela está crescendo, a sensação zero, ela talvez seja positiva. Muitas vezes, se o Exército não tivesse entrado naquele momento, estaria muito pior. É isso que eu acredito. Se não houvesse que se pudesse ter sido planejado, orquestrado, não é, envolvesse mais coisas, seria o ambiente ideal, mas está distante de ser o ideal, como todos os fenômenos que acontecem no Rio de Janeiro. Tudo está muito longe de ser ideal lá hoje, né? A gente fala daquela cidade maravilhosa que foi construída para ser, de fato, a vitrine do Brasil, e ela se investiu em áreas tão diversas do que aquela básica para poder registrar resultados positivos. E hoje o Rio, ele é financeiramente inviável já. Ele é completamente falido. Na dívida do Rio é impagável. Então, você está num ambiente terrível, financeiro. A polícia com esses problemas, como bem o Magela identificou, qual é a solução que você tem para uma crise? A solução ali, a intervenção é uma tentativa. Eu não estou falando nem foi uma tentativa, porque eu ainda vejo possibilidades, né? Uma tropa para chegar a uma maturidade de GLO, 6 meses, pode ter certeza que não é nada. Até porque imagine uma tropa entrar sem as devidas informações de inteligência que... E será que a polícia, com aquela vaidade que é um tanto quanto natural, a gente enfrentou aqui em Alagoas uma vaidade entre polícia militar e polícia civil que não compartilhavam informações sobre uma mesma ação, onde já tem registro de 2 tropas agindo em cima do mesmo alvo. Você imagina, num estado do tamanho do Rio de Janeiro, uma tropa gigante como uma tropa federal que chegou, que foi destacada para ali. Será que teve compartilhamento de informação? Será que eles passaram tudo? Então, é tudo muito novo. 6 meses, por mais que pense-se o contrário, é muito, mas muito pouco mesmo. Eu acredito que tem como dar certo, mas vai demandar muito investimento e, naturalmente, um desvio do uso princípio das Forças Armadas, porque a gente sabe que trata-se de um desvio. Força Armada não era para estar fazendo policiamento, né? Doutor Leonardo? Em muitas oportunidades, isso que eu vejo pela imprensa até, existe o policiamento ostensivo feito pelas Forças Armadas.
Claro que o policiamento ostensivo ele traz uma certa sensação. Há uma frase famosa que diz que onde tiver polícia perto, geralmente o crime vai para outro lugar. É muito mais fácil eu cometer um crime. Se está a Amélia Rosa, onde nós estamos aqui, estiver 3 pontos com policiais militares, é muito mais fácil você cometer um crime na Álvaro Calheiros, né? Isso acontece, mas a polícia, o Exército, ele não é formado para esse tipo de policiamento. Ao contrário, o Exército é formado por combates. Claro, ninguém pode falar que você pode muito bem preparar um soldado do Exército para que ele, na hora de abordar uma pessoa, faça uma abordagem, como se diz, abordagem humanitária, né, etc. Ou seja, mais educada, mais digna, de uma forma a qual ele não foi treinado. É lógico que a pessoa tem essa capacidade, mas é importante que isso seja também observado que, numa lógica, muitas vezes, do Exército, muitas baixas podem acontecer. E eu não concordo, Daniel, com a questão, por exemplo, de um confronto entre um policial e um bandido. Eu prefiro, como... Não que você tenha falado, você não falou isso, lógico, mas que eu prefiro que 1000 bandidos tombem do que um policial. É como se houvesse essa disputa, né? Como se não se pudesse resguardar a segurança do policial e, ao mesmo tempo, você cumprir a lei, que é o quê? Que alguém que acabou de cometer um crime ou alguém com a prisão preventiva decretada, que você prenda a pessoa. Você pode, muito bem, resguardar uma garantia mínima de alguém e também a própria segurança pública. Eu não vejo muito esse maniqueísmo entre o bem e o mal, né? Em qualquer lugar que se vá na comunidade que haja um confronto entre um bandido e um policial, o bandido tem que morrer. O que eu acho? Se alguma pessoa atira contra a polícia em uma abordagem, pode esperar que não vai haver uma revida com flores, com educação. Não. Eu tive, por exemplo, um processo, só para citar um caso particular, de que iam 4 pessoas que acabaram de roubar um carro, estavam andando, e essas 4 pessoas, quando viram a polícia, deram contra o carro da polícia 9 tiros. E, em contrapartida, tiveram como resposta 64. E, segundo a opinião de um membro do Ministério Público, a resposta foi desproporcional. A gente fez mais ou menos um cálculo, daria 2,5 tiros a cada tiro dado pelos que ocupavam aquele carro. Nesse problema, 2 pessoas morreram. E os policiais foram denunciados por crime de homicídio. Absurdo. Felizmente, o processo foi arquivado por outro fundamento, que é a questão de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Ele foi arquivado, mas chegaram a ser denunciados. Eu não estou dizendo que o fato de alguém dar um tiro contra o policial, você chegar e dar um tiro a queima-roupa aqui a alguém, isso não é crime. É crime, lógico. Mas há situações em que é possível que você faça e você consiga medir a legítima defesa não com uma régua. A gente, num momento de tensão, mais preparado que seja, ninguém vai dar um tiro só. Aquele caso em que uma policial, diante de um assalto que estava acontecendo, atirou contra o rapaz, caiu no chão, deu um tiro no peito e parou com a arma apontada para alguém, aquilo é uma qualidade que teve dela, que ela poderia ter, na mesma ocasião, executado o rapaz na frente de todo mundo, o que era normal. Então, é preciso que observe isso, né? Que na hora de uma abordagem, o tratamento humanizante, ele tem que ser feito. Não se pode falar que eu quero que morra um bandido, que viva um policial. Esse maniqueísmo não existe. Você pode muito bem resguardar a lei, prender a pessoa, sem precisar executar. Agora, no caso concreto, se houver tiros contra os policiais, quer dizer, alguém atenta contra a minha própria vida, é normal que eu venha a revidar. Mas, claro que... E é legítimo. É legítimo. A lei estabelece isso enquanto legítimo. Mas essa frase que eu já vi dada por algumas autoridades, eu acho que ela é completamente infeliz, sobretudo porque quando a autoridade fala, é o Estado que está agindo, não a sua vontade particular. Já que você está falando de prisão, vou fazer um gancho rápido para a gente entrar rapidinho no nosso segundo tema do programa de hoje, que seria a transferência dos presos perigosos para presídios federais. O secretário Marco Sérgio Freitas, da Ressocialização, informou que ainda não recebeu ordem judicial para a transferência desses presos considerados perigosos, considerados líderes de facções criminosas. Rapidinho, a opinião de vocês sobre a necessidade de transferência de presos do nosso sistema para unidades federais. Eu sou o primeiro? Pode ser, Daniel. Olha, essa troca de presos, isso gerou o maior intercâmbio de metodologia criminosa que o Brasil já tem. Em Alagoas mesmo, os sequestros começaram quando os irmãos Oliveiras foram cambiados de São Paulo para cá. Fernandinho Beiramar já teve aqui em Alagoas. O que a gente precisa ter é sistema prisional sério.
que não permite essa comunicação do preso com o mundo exterior. Ele tem que estar isolado mesmo. Ele tem que estar, de fato, isolado. A alta periculosidade, nós temos um presídio de segurança máxima aqui. Então, o que é inadmissível é essa capacidade do preso em gerir o crime. Isso é uma demonstração de falência do sistema prisional. Porque se ele está preso, ele tem que estar preso. Preso imputa e dizer que ele é incomunicável, ele não pode gerir, não pode ameaçar nem dar ordem de dentro da prisão. O que precisa é de investimento maciço para que o sistema prisional seja eficiente. Essa demonstração de vai mandar para Rondônia, para o meio da floresta, você acha que isso é a saída desse problema? Não é. O que tem que ter é um sistema onde ele seja... Eu não vou nem ser hipócrita bastante, que ele seja reeducado, né? Isso aí também já é um plano ideal demais. Deus queira que no futuro a gente consiga uma coisa parecida. Mas que ele pague pela pena que ele cometeu e ele seja incomunicável, que ele não tenha capacidade alguma de gerir qualquer ação para o exterior da sua cela. É isso que eu penso. Doutor Magela? Olha, você vai pegando por partes. Veja como é fragmentado essas relações. A segurança pública, se eu acreditar, e eu acredito, você faz análise. Olha, há um determinado grupo, analisou, etc. O que analisou a situação daquele grupo de presos, etc., do comando que eles têm sobre os outros, e de relações com o mundo exterior, o Daniel abordou corretamente. Então, o Estado, ou seja, o Executivo, não tem condições de tomar conta dos seus presos, sejam os de alta periculosidade ou os outros bagrinhos que chegam lá. Então, não tem. Então, há uma falência do Executivo. O Judiciário, segundo a matéria, está demorando aí, sei lá quantos meses esse pedido foi feito, a ameaça ou a suposta ameaça ao secretário aconteceu, pelo menos foi divulgada, etc. Então, você já tem aí 4, 5 meses, sei lá, mais ou menos. 3 meses, bom, que seja um mês. Um mês para você analisar, se essa autoridade do Estado diz para o Judiciário, olha, acontece isso, são graves esses fatos, não temos condições de mantê-los aqui, nós precisamos botar em Roraima, Rondônia, seja onde for. E demora esse tempo todo, bom, o que é que o juiz está fazendo? Ou esse conjunto de autoridades estadual e federal está fazendo? Então, em tese, e na prática, não é só na tese, você está beneficiando. O crime é organizado não é porque Deus quis que ele fosse organizado, é porque ele se organiza. Esse crime que está aí no Brasil, em expansão há bastante tempo, é uma cadeia riquíssima e que cada vez mais produz e manipula muito dinheiro e muita ação política. Então, esse Estado não serve. Sinceramente, esse Estado não serve. Você não pode garantir segurança de uma sociedade com esse tipo de coisa. A sociedade, que é a última e a principal beneficiária da ação do Estado, ela não está sendo integralmente beneficiada. Porque está entre um papel que sai daqui, a fala de uma autoridade aqui. Parece-me que não merece credibilidade na seguinte, do poder seguinte, que tem que estar interligado nisso. Ora, se a polícia não pode tirar por conta e responsabilidade, tirar o preso daqui e botar lá, depende do juiz, que depende de mais não sei quem, depende do federal, então alguém tem que ser responsabilizado por isso. Porque na hora que acontecer a tragédia, aí rapidamente, para dar uma satisfação, vai aparecer o papel, o carimbo, o protocolo, o parecer que foi dado, e aí algum funcionário vai ser responsabilizado. Mas o fato está aí. Essas soluções de miojo, né, que às vezes sai em 3 minutos. Em 3 minutos o cara bota lá, e esquenta lá, bota no micro-ondas e resolveu. Então, como você não tem, nem tem a inteligência, no sentido da massa cinzenta, ou então você está brincando de autoridade, brincando de segurança pública. Doutor Leonardo, sua opinião? Uma questão que ela é fundamental. A gente fala que a segurança pública ela não está presente, né, entre nós, porque o Estado ele não está nos locais em que deveria estar.
O que é completamente diferente no presídio. O presídio é um local, num espaço geográfico reduzido, em que o Estado vigia cada centímetro. E nem lá ele consegue seria o ambiente ideal, né? Isso, nem lá ele consegue garantir a segurança dos próprios presos e nem consegue garantir o mínimo que é a comunicação do preso ao mundo exterior. Então é uma constatação de que a falência existe. Em relação a essa transferência, do ponto de vista social, político, o Daniel e Magela falaram muito bem. Você tem só acrescentar essa questão jurídica, né? O fato de haver uma ameaça contra o secretário de Segurança Pública, ela pode ser um motivo para a transferência sendo preso. Mas para que isso aconteça, é preciso que você observe o devido processo legal. Tem que instaurar um procedimento administrativo, tem que saber que preso foi esse, tem que saber o seu direito de defesa, porque é direito do preso estar preso no local ou em que o processo se encerrou, ou, preferencialmente, no local em que sua família está. Então, você transferir o preso para outro local, tem que observar uma série de procedimentos. Por que eu digo isso? A decisão tem que ser fundamentada e a legislação estabelece qual o caminho necessário para que se alcance algum fim. Houve uma discussão muito pesada no domingo passado, e eu creio que houve erros de todos os lados, mas o principal erro, ao meu ver, foi que houve um erro numa decisão e houve um outro erro na solução do problema que existia. Porque a lei traz o caminho necessário para resolver o problema e a lei é o princípio de tudo. Se você não observa o que diz a lei, que é a premissa para todos nós, a solução ela foi também arbitrária. Mas deixa para lá, né? Houve um caso interessante do ex-governador Sérgio Cabral, que ninguém aqui tem apreço por Sérgio Cabral. Mas ele, na audiência, ele teve uma discussão com o juiz e teve uma transferência para outro presídio, porque teria, em tese, regalias no local em que ele se encontrava. O fato de alguém ter regalias no local em que se encontrava é um motivo que leva à sua transferência? Não foi isso. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal mandou que ele voltasse ao local em que ele estava. Por quê? Porque aquele local é um local em que o Estado administra. Se alguém tem uma regalia, você vai ao local para saber que regalia é essa, apura o fato e responsabiliza quem fez isso. E não transferi-lo. É normal que a pessoa que esteja preso está na situação de tanta indignidade. Senão não haveria grades. E se ele tiver essa oportunidade, por exemplo, de vez de comer o miojo, comer de repente uma carne um pouco melhor, né? Que ele busque esse efeito. Mas não é motivo para uma transferência. Quer dizer, faltou uma decisão fundamentada, faltou obediência ao devido processo legal, faltou o contraditório, ampla defesa para que ele pudesse justificar, logo a transferência foi anulada no espaço no qual o Estado poderia vigiar cada centímetro. Resumindo, tudo errado. Tudo errado. Eu só gostaria de acrescentar, é que assim, o cara faz uma ameaça ao secretário de Segurança. Primeiro, eu já admiro a coragem desse cidadão, se é que essa ameaça de fato aconteceu. Uma grande coragem. Uma grande coragem. Eu conheço o Lima Júnior pessoalmente. O Lima Júnior tem uma equipe de segurança, é muita coragem, seria o cúmulo da ousadia. Né? Quando, no máximo, nós vemos dos bandidos mais perigosos, é queimar ônibus. Mas seria necessário mesmo transferir esse cidadão lá para Roraima? Não era melhor, inclusive, tê-lo aqui, onde você tem uma gestão mais personalizada para esse preso? Transferir, será que essa é a solução? Transferir, quanto você vai gastar nisso? E qual o preço que você vai pagar realmente de vir um outro lá para cá? O que esse cara vai trazer de novo para cá? Então, esse intercâmbio de presos, eu acho uma grande furada. E hoje a gente amarga um índice de violência que teve um leve impulso. Não foi tão grande, mas por esse intercâmbio de bandido. O debate, como você está vendo, está muito bom. Eu agradeço a presença de vocês aqui em nome de todos os telespectadores da TV Mar. Agradeço ao Dr. Leonardo de Moraes, ao Dr. Geraldo Magela, ao nosso convidado, Dr. Daniel Saraiva, consultor em segurança. E agradeço a você que ficou acompanhando o Segurança em Foco desta semana. Na próxima semana a gente volta e continue ligado na programação da TV Mar, canal 25 da NET.